Dungeons & Dragons, conhece? E Caverna do Dragão. Esta é uma série de animação que foi escrita por Michael Reeves, conduzida pela Marvel Productions TSR e animada pela japonesa Toei Animation. Foi baseado num jogo de RPG de mesa de mesmo nome. A série é curiosa, pois ela contém 27 episódios em 30 temporadas, mas por repetir tantas vezes durante tantos anos, dá a impressão que são muito mais episódios do que realmente tem. A série estreou originalmente em 1983 pela televisão estadunidense CBS e chegou ao Brasil em 1985 no programa Balão Mágico da Rede Globo. Acredito que todos já conhecem a história de Caverna do Dragão, mas talvez para aqueles que nunca ouviram falar, a história foca em um grupo de 6 amigos que são transportados para um mundo mágico completamente diferente do nosso. E lá conhecem o guia, o mestre dos magos, que vai orientá-los durante toda a sua jornada. É estranho que, apesar de fazer sucesso até hoje com seus fãs, a série se encerrou sem um final animado oficial. Mas você sabe o motivo disso? Existe um final para Caverna do Dragão? Qual que é esse final? Ficou curioso? Então vem com a gente. Bem, por ter todo um ar de mistério e para a época que foi desenvolvido, Caverna do Dragão sofreu muitas especulações por conta de seus próprios fãs, criando assim uma grande quantidade de teorias de conspiração. Algumas afirmavam que o Mestre dos Magos e o Vingador eram a mesma pessoa. Outras diziam que os jovens já estavam mortos e estavam sofrendo no purgatório por não serem boas pessoas. Mas a verdade é que nenhuma dessas teorias é verdadeira. Todos esses são finais criados alternativamente por fãs para explicar o motivo da não criação do último episódio em animação. O episódio final seria intitulado de Requiem. Esse episódio seria para a conclusão de um arco e talvez uma reimaginação de uma 4ª temporada, se assim fosse possível. Porém, naquele tempo, o RPG era considerado como se fosse uma coisa do capiroto e muitas famílias fizeram boicote. E por isso, a série animada de TV naquela época sofreu uma baixa de audiência, o que levou ao cancelamento e à não produção do último episódio. Porém, como esse episódio foi escrito, alguns fãs recolheram partes das animações e fizeram um trabalho excelente, mostrando como seria o verdadeiro final por conta dos escritores. Só uma curiosidade para aqueles que torcem por um live action de Caverna do Dragão: favor mandar cartas para a Disney, porque esta agora é detentora dos direitos de Caverna do Dragão quando compraram a Fox Kids. Mas como seria o último episódio? Vamos lá. O episódio começa em um lugar parecido com Stonehenge, aquele das pedras, só que mais deserto, e ali tem um encontro entre o Mestre dos Magos e o Vingador. Os dois discutem de uma forma misteriosa e fazem como se fosse uma aposta, deixando uma certa dúvida para o telespectador do que se trata aquela conversa. Logo na cena posterior, veremos os jovens em um lugar parecido com um pântano, enfrentando uma hidra de 3 cabeças, correndo atrás deles. Os jovens tentam se segurar com tudo que podem, porém ficam aliviados ao ver o Mestre dos Magos em cima de uma pedra e pedem socorro ao Mestre dos Magos. Este, com um olhar severo, olha para eles e diz: "Vocês se meteram nisso sozinho, então que se livrem disso sozinhos." Logo após isso, os jovens dão um jeito de usar a vantagem da hidra contra ela mesma, fazendo com que ela prenda suas 3 cabeças em uma rocha e dali saem em fuga, porque não são bobos, né? Logo depois disso, encontram um caminho que dá para uma bifurcação de 2 vias, podendo seguir tanto para o lado A quanto para o lado B. E ali começa o primeiro atrito do grupo, pois Eric está cansado de Hank e diz que por que eles deveriam segui-lo. Hank fala que, como ele é o líder, deveriam escutá-lo. Eric, se impondo nesse momento, diz a Hank que eles sempre o seguiram e nunca chegaram a lugar nenhum. E nisto temos quase a primeira separação do grupo pela primeira vez na história. E o que acontece dali para frente? Hank, para não perder o grupo inteiro,
abre mão da sua liderança e diz: quer escolher o caminho? Então vamos. Seguindo o caminho por Eric, eles se deparam num deserto, próximo ao mar, e ali começa uma discussão. E logo eles se tocam que na verdade não estão bravos com uns com os outros, mas sim com o mestre dos magos, que os abandonou no momento de necessidade. Eis que no deserto, diante deles aparece o Vingador, afirmando para eles que agora eles descobriram a verdadeira natureza do mestre dos magos, que este não era bonzinho, e que nem tudo era preto no branco, e que as coisas não eram tão simples assim. Então, com isso, ele faz uma oferta, pois disse que toda vez que o mestre dos magos indica um caminho para eles voltarem para casa, a única coisa que eles fazem é correr ao redor do próprio rabo, como um cão. Então, ele diz que se eles forem para uma torre em um local específico, abrirem um sarcófago, retirarem uma chave e jogarem essa chave no abismo, ele mesmo levaria eles para casa. O Vingador então se retira daquele local e o grupo mais uma vez fica dividido, pois alguns acreditam que o mestre dos magos não tem competência para levá-los e pelo menos o Vingador cumpriria sua parte no acordo e os deixaria ir embora. Hank, Diana e Bob fazem parte do time que diz que não deveriam confiar no Vingador e não deveriam ir atrás do que ele está falando. Porém, no outro lado temos Eric, Prestor e Sheila, que dizem que se tiver a mínima possibilidade de voltar para casa, deveriam sim arriscar e tentar voltar. E esta é a primeira vez que o grupo se divide de fato em dois grupos. Eric lidera o grupo com Prestor e Sheila e vão até um barco encalhado à beira do mar. Ali, Prestor faz uma mágica que levanta o barco e leva em direção ao castelo que o Destruidor havia sugerido que estaria tal chave que libertaria eles daquele local se fosse jogado no abismo. Hank, Diana e Bob estão ali esperando quando um dragão pousa. Bob pensa que terão problemas, mas Sheila diz que não precisavam ficar preocupados, pois aquele dragão parecia manso. E realmente ele serve como uma carona para eles irem atrás do grupo de Eric, pois era nisto que Hank não estava nada contente com a atual atitude de Eric. Após algum tempo no lombo do dragão, eles chegam numa área vulcânica, onde eles conseguem alcançar o grupo de Eric. Hank, para tentar impedir que Eric tome a atitude a qual o Vingador desejava, lança uma flecha no navio que estava flutuando pela magia de Prestor e Eric a rebate com seu escudo, desviando para dentro do vulcão, o que causa uma erupção e que aparentemente vemos que o barco é engolido pelas chamas e posteriormente pela lava. Com isso, todo o time de Hank acredita que o time de Eric estava morto. Porém, do outro lado, vemos que Eric também está se sentindo culpado, porque depois da erupção do vulcão, ele pensa que todo o time de Hank também está morto, e pensa que ele foi o causador por conta de sua atitude. Porém, ambos os times se dirigem até o castelo apontado por Vingador, e acabam se encontrando na porta do castelo. Quando chegam ali, há uma nova discussão entre o grupo, pois Eric quer entrar e Hank quer impedir, ameaçando o time de Eric com uma flecha mágica. Porém, Eric manda Prestor dar um jeito e lança um feitiço que arrebenta a porta, e todos adentram o castelo. Quando chegam lá, mais uma discussão começa e Hank pede para que não obrigue a fazer o que não quer para impedi-los. Porém, um monstro, tipo uma gosma, se levanta do chão e parte para cima deles para atacá-los. Hank lança uma flecha no monstro de gelatina que não surte efeito. Prestor tenta também seu sucesso, mas é Bob que destrói parte da escadaria, soterrando essa gosma que consegue impedi-lo. Porém, ficou inviável descer
as escadarias, tendo só o acesso acima para continuar o trajeto. Chegando lá acima, encontram um sarcófago com uma figura do Vingador, mas com uma cara humana. E Bob se pergunta, por que estão tentando dar uma cara humana ao Vingador? Eles abrem o sarcófago e retiram a chave. Eric vai ansioso para jogá-la no abismo, mas Hank o impede segurando pelo braço. Ao mesmo tempo, vemos que a gosma não morreu e que está adentrando aquele ambiente. Durante a luta, Hank cai no abismo e o Vingador aparece pedindo para Eric jogar a chave no abismo, mas ele olha e vê que seus amigos estão cercados por aquela gosma. Então ele faz uma última consideração a Hank e corre para a porta dizendo, espero que você esteja certo, Hank. Mas o Vingador tenta impedi-lo. Ele parte para uma porta onde há a figura de um dragão. Ali ele coloca a chave e a gira. Quando ele gira a chave, o Vingador é atingido imediatamente por um raio. E com isso vimos que eles não eram os únicos a estarem presos naquele mundo, pois vários portais se abrem e várias criaturas vão embora para seus reinos. E podemos ver que o Vingador tomou enfim a sua forma humana. E com isso, o Mestre dos Magos também adentra na sala, informando aos jovens que eles fizeram a única coisa que ele não seria capaz de fazer, pois ele não poderia pegar aquela chave daquele sarcófago e abrir aquela porta. E com isso, eles libertaram o seu filho. E aí é que vem o plot twist da história, pois o Vingador, na verdade, era o filho do Mestre dos Magos. Este havia abandonado o pai para seguir um outro mestre, e este mestre o corrompeu, corrompendo assim a sua alma. E nesse momento você deve estar se perguntando, aonde está Hank? Na verdade, quando ele caiu no abismo, caiu convenientemente em uma única pedra flutuadora que estava ali por perto. E com isso ele foi resgatado por seus amigos e continuamos a história. E com isso o Mestre dos Magos pega um pouco da magia que sobrou dentro daquela porta e abre um portal para o mundo dos jovens, dizendo que agora eles estão livres para ir, mas se quiserem podem ficar, pois naquele mundo ainda havia muitos males a serem combatidos. Porém, os jovens retrucam dizendo que têm família e precisam voltar para casa. Todos, menos um, Presto decide ficar e se tornar um mago de fato, tendo como seu mestre um Vingador, que agora está na forma humana, voltando para o encontro de sua amada que estava naquela terra. Todos os jovens retornam para casa, com exceção de Presto. E nisso chegamos ao fim da terceira temporada de Caverna do Dragão, que nunca foi ao ar, mas que você pode encontrar com muita facilidade aqui mesmo no YouTube. Por hoje é só, valeu, é nóis.